capítulo 3, glória a Deus, no versículo 8 a versículo 10. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração de dia. Escondesse Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Glórias a Deus. Amém. Senhor, abençoa tua semente que vai ser semeada nesta manhã nos nossos corações. Abençoa esse ministério, essa igreja. Abençoa o bispo Sandro, sua esposa, bispa, pastor João, sua esposa, seus filhos, todo esse ministério, todos os irmãos. Que a bênção do Senhor que enriquece, venha enriquecer esse ministério. Se tem ainda uma área que não ainda foi frutífero, vem frutificar, Senhor, vem realizar os projetos dos teus filhos. Nesse pouco tempo estaremos só aqui ministrando. Liberta, Senhor, tua palavra, ela vem para libertar, para curar, para restaurar, para alegrar, para alimentar nossas vidas. Eu creio, o Senhor me dê essa palavra e o Senhor vai falar através da minha vida, que possa diminuir, o Senhor cresça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aqui estamos diante das primeiras pessoas na humanidade, criação de Deus na área do ser humano. Primeiro ser humano na terra, Adão e Eva. Eles não nasceram como a gente. Eles foram criados, formados por próprio Deus. Mas aqui estamos vendo ele num jardim. Deus, quando fez o mundo, ele também fez um lugar específico, Jardim de Éden. Esse lugar era um lugar que Deus tinha compromisso de visitar eles, Adão e Eva. Ali que Deus visitava eles e falava com eles. Ali que eles ouviram a voz de Deus. Esse me chamou muita atenção. Deus, na sua seu soberano, ele tem um lugar. Se Deus quer falar com você, Deus tem um lugar. Como igreja, é um lugar que Deus proporcionou, preparou, para que o povo que foi liberto, que Ele criou, que Ele formou, possa vir na igreja para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz no jardim que a voz de Deus soava no jardim. E algo interessante, que todos dois ouviram, nesse dia, todos dois ouviram a voz de Deus. Ouviram Deus falando, chamando. Mas, quando chega no versículo 9, chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? Agora no versículo 9, no versículo 8, todos os dois ouviram a voz de Deus. Palavra de Deus, a voz é palavra. Deus queria falar com eles. Logos, ouviram logos de Deus. E palavra, ouvir a voz de Deus, chama, na língua hebraica, chama, ouviram chama, todos ouviram essa chama, Deus chamando, mas no versículo 9, Deus não está falando mais com todos,
está falando com uma pessoa. Todos nós podemos ouvir logos, como essa pregação é logos, é conjunto das ideias de Deus, pensamento de Deus, está expressando na ministração, na pregação. Como estou pregando aqui, estou expressando pensamento de Deus nas palavras, na ministração. Mas tem outra palavra, outra voz, que você vai ouvir, se chama Rema. Nossa irmã, quando estava orando, falou aqui. Rema não é logos. Logos é escrito, palavra escrita, aquilo que nós estamos lendo, ou aquilo que nós estamos ouvindo na pregação, na profecia. Mas Rema é palavra agora, inspiração, uma inspiração. Quando o pastor João me convidou para ministrar, toda a Bíblia é logos, é palavra de Deus, palavra inspirada de Deus. Toda a Bíblia é logos. Mas quando recebi esse convite para ministrar, não vou pregar toda a Bíblia. Precisa de uma palavra específica. Mas essa palavra específica não vai vir só quando você está lendo logos, está lendo a palavra. Essa palavra rema vai vir dentro do seu coração. Quando você está buscando a Deus, pedindo a direção a Deus, Deus vai te dar rema. Rema não é para todos, rema é palavra individual. Como Daniel, quando chegou na Babilônia, tinha muitos judeus, mas quando ele chegou na Babilônia, ele ouviu rema. Rema falou: você não pode se contaminar nesse lugar. Você não pode comer, manjar do rei desse país. Você não pode se misturar. Ele ouviu rema. Irmãos, ouvir logos, tudo bem, mas o que faz o homem pegar, tomar uma decisão é ouvir o quê? Rema, palavra inspirada, que Deus vai levantar essa palavra dentro do teu coração, para você tomar uma decisão, para você fazer algo. Para você fazer algo, você tem que ouvir rema. Abraão viu 3 homens, não conhecia esses homens, mas quando Abraão viu esses 3 homens, ele sentiu no coração, no íntimo dele, palavra rema: esses não são os homens comuns, são os anjos de Deus. Recebe-o. Ele se levantou para receber eles. Ele que deu ordem para sua esposa não ouviu rema. Mesmo pela promessa de ter filho, Isaac, que ouviu essa voz primeiro foi Abraão, não foi Sara. Como também você pode estar perto da sua esposa, mas se Deus quer falar algo, mesmo no seu chamado, mesmo para fazer algo específico para Deus, você vai ouvir rema. Essa rema, às vezes sua esposa não vai ouvir, ou seu marido não vai ouvir, seu filho não vai ouvir. Um dia um pastor contou minha história, estava no escritório dele, orando. E quando ele estava orando, estava com o filho dele. E Deus falou com ele algo. E nesse dia, ele que ia pregar. Quando eu saí no escritório, foi na igreja, começou o culto como esse. Depois começa a ministrar, falou, quando eu estava no escritório, orando, Deus falou comigo. O filho dele levantou a mão, falou: mentira. Deus não falou para o meu pai, eu não ouvi Deus. Porque não foi logos. Logos todos podemos ouvir, logos, como vocês estão ouvindo pregação. Pode avaliar a pregação, pode analisar ou gostar ou não gostar, mas na rema você não tem escolha. Rema é uma palavra específica. Deus está dando ordem para você, ou Deus está dando orientação, como Abraão ouviu rema
Deus falou para ele, ok, no capítulo 12 do Gênesis, sai da tua casa, na casa do teu pai, na tua parentela, eu vou te mostrar o lugar que você vai. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Você pode ouvir pregação, mas por que ainda você não tomou decisão? Porque você não ouviu rema. Rema que nos leva no arrependimento. Deus aqui falou para todos dois ouviram a voz. Quando erraram, todos dois ouviram a voz. Mas se Deus voltou, quando está chamando Adão, não falou, cadê Eva? Não falou Adão, aonde você está? Irmão, você sabe o estado espiritual de você. Às vezes você na igreja, a gente está te vendo, como Deus estava vendo Eva. Mas se Deus não falou com Eva, não chamou Eva na segunda vez, chamou Adão. Tem pessoa que Deus está chamando, está ouvindo, já ouvi muito logos, mas hoje você precisa dar ouvido na rema de Deus. O rema é palavra que vem no coração. Uma irmã da nossa igreja lá na África, ouvi rema. Essa irmã mora na Bélgica, mas se tem propriedade na África, essa irmã tem condição financeira, e ela que banca toda a família dela. Você sabe, na África, quando você tem condição financeira, é você que vai ser como primogênito da família para ajudar a sua família. Esse é obrigatório na África. A pessoa que tem condição financeira ou posse, ele tem como ajudar. E essa irmã, um dia foi até pastor, falou para o pastor, você viu tinha uma casa grande, um lugar bom, e falou, Deus falou comigo, estou dando esse lugar hoje para a igreja, para construir a igreja. Onde está nossa igreja lá na África, essa irmã que deu casa, mas a família tudo ficou apavorado, não, lugar bom, casa grande, mas se ela ouvir rema, porque hoje nas igrejas, pastor, bispo, porque muitas pessoas não estão dizimando, ofertando, porque não está ouvindo só, está lendo só logos, só palavra escrita. Na palavra escrita, às vezes você não sente nada, mas quando você vai ouvir rema de Deus, você vai tomar decisão, às vezes radical, como essa irmã tomou decisão e deu, e hoje a igreja está lá, muitas vidas estão sendo salvas nesse lugar. Às vezes Deus já falou para você para tomar decisão numa coisa, para não beber, para não fumar. Na nossa igreja tem pessoas que foram viciadas na droga, 42 anos, esse irmão. Mas quando eu vim na igreja, primeiro dia que ele entrou, escrever no papel sua vida, e foi colocar, não tinha oferta, mas colocou esse papel, essa carta no ofertório. Falou, Senhor, quero que o Senhor mudasse minha vida. E hoje esse homem é liberto, está cantando no grupo dos homens. Quando você ouve rema, irmão, você vai tomar decisão. Somos aqui em conjunto, tem palavra para todos, conjunto. Logos é para todos, mas rema não é para todos. Daniel tomou decisão sozinho. E você vê que Daniel entrou na Babilônia novo, ele saiu velho, mas se Daniel não mudou seu estilo da vida espiritual, sua vida devocional não mudou. Daniel orava 3 vezes. Daniel fazia propósito, porque ouvi rema. Quantos ministros de Deus não estão ouvindo mais esse rema? Estão ficando só no logos. Se você está ficando só no logos, sua vida espiritual pode se prejudicar. Porque até o inimigo, Satanás, ele conhece as escrituras. Satanás também lê. Ele foi até Jesus na palavra. Quando falava para Jesus, falava, está escrito. Satanás conhece a palavra. Satanás pode te iludir. Fica em casa, não vai na igreja. Aqui é bom demais. Mas se na sua casa não tem vida do sacrifício, na tua casa não tem altar, fala que você mesmo edifica esse altar. Mas se Deus tem um lugar, porque Deus foi no jardim,
porque jardim foi lugar que Deus colocou eles para encontrar com eles. Igreja é lugar, irmãos, que Deus encontra conosco. Aonde Deus quebra cadeias nas nossas vidas. Aonde Deus quebra a maldição hereditária das gerações. Aonde Deus te dá uma nova visão. Quando você está... João estava na presença de Deus. Ele viu, não só ouviu, viu um novo céu, nova terra, novo tabernáculo descendo do céu, nova Jerusalém, aleluia, porque ele estava no lugar do propósito. Igreja é lugar do propósito, não despreze a igreja. Quando você entra na igreja, não foge. Você pode entrar na igreja física, igreja edifício, mas tem pessoa que entra na igreja edifício, mas não entrou ainda na igreja espiritual. Quando ouviram a voz de Deus, fugiram, se esconderam. Quantas pessoas estão se escondendo, não querem vir na igreja para ouvir a voz de Deus? Porque tem uma vida, não está agradando a Deus, não quer que ninguém mexa, não quer que a palavra de Deus mexa nessa vida, nesse comportamento. Quantos irmãos são crentes, mas não respeitam? Nem esposa respeita o marido, nem marido respeita a esposa. Que quando chega na igreja, não respeita o pastor, não respeita a pastora, não respeita a liturgia do culto. O culto está ali, vocês estão cultuando, pessoas estão andando, bebendo água, indo no banheiro, virou brincadeira. Quando você entra na escola, toda hora você vai beber água. Quando você entra no seu trabalho, toda hora você se levanta para ir comer lanche. Mas porque na igreja, essa libertinagem, a igreja é lugar do propósito, onde Deus quer te dar rema. Rema que vai mudar a direção da tua vida. Sem rema, irmão, não temos direção. A igreja está num momento difícil na face da terra. Estou vendo Adão, Eva como uma igreja, outra igreja, que está fixando só naquilo que Deus falou no passado, e outra igreja que cada dia está vendo renovação. Deus está renovando ela. Adão era tipo de uma igreja que Deus renovava. Eva era tipo de igreja que ouvia Deus no passado, mas não no presente. Mas no presente, Adão ouvi, rema. Aonde você está? Qual estado você está? Qual posição você está? Qual posição você está nesta manhã? Qual posição estou nesta manhã? Hoje acordei 3 horas da manhã, acabou o sono. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Falou, vai orar, vai de joelho. Eu dobrei o joelho até 5 horas. Esse que Deus quer. Deus começa a me dar o nome das pessoas. Ora para o fulano, ora para o cicano, ora para o cicano. Viemos aqui no problema familiar. Pastor, bispo sabe, pastor João sabe. Mas mesmo o nosso problema ainda não foi resolvido. Quando o pastor falou, pastor Josué, amanhã, era sábado ontem, chegamos aqui sexta-feira, vou evangelizar, vou dar café da manhã das pessoas lá. Eu falo, pastor, estou dentro, vou com vocês. Fomos ali. Meus problemas não podem entupir a voz rema na minha vida. Eu preciso da rema de Deus todo dia na minha vida. Logos, eu já tenho logos aqui na palavra. Eu já tenho logos, pode ler. Quantos irmãos têm Bíblia, mas não lê a Bíblia? Mas quando você recebe a rema, sua história vai mudar. Sua espiritualidade vai mudar. Você não vai ser mais essa mulher lá, oba, acorda sem oração, acorda sem ler a Bíblia. Você vai amar estar na presença de Deus. Estou sentindo Deus está fazendo algo nessa manhã. Essa igreja esse ano não vai ser a mesma. Se você se posicionou para ouvir rema. Olha, quando Deus está perguntando a Adão,
aonde você está, ele está respondendo agora não no plural, pastor João. Não está falando no plural, nós, não. Está falando no singular. Eu ouvi a tua voz. Deus ama isso. Hoje a igreja perdeu isso. Eu, na primeira pessoa do singular. Eu. O que eu estou fazendo na obra de Deus, pastor, bispo? O que eu estou fazendo na obra de Deus? Para limpar a igreja até que bispo comunicar. Para fazer evangelismo, me apaixonei com o pastor, do trabalho do pastor de vocês. Vi a paixão das almas. Não olhou o tempo que ele está aqui, nessa idade. Mas cada dia, ontem me ensinou muitas coisas. Falei para minha esposa. Mas cadê os membros? Porque não está ouvindo o rema. Vi pastor João perto do bispo. Pastor João está recebendo. Aleluia. Eu ouvi a tua voz, me escondi. Ele está falando dele. Ele está se culpando. Mas quando tem uma coisa boa, pastor João, todo mundo quer se aparecer. Estava lá. Quando a coisa começa a apertar, começa a querer culpar alguém. Aí minha esposa, fulano, ministério do louvor, ministério da dança, por que me fizeram isso? Não, Adão falou, eu ouvi, eu me escondi. No singular. Irmão, por que não dizima? Porque minha esposa, meu marido é difícil, não entendo. Não, o que você está fazendo? Por que não está orando? Por que não está jejuando? Você sabe, estamos numa cidade agitada. Não, cidade não pode engolir a sua vida devocional. Daniel permaneceu. Jeremias da caverna, na cisterna ali, sem água, sem nada. E ali, Obed-Emelec está ouvindo a voz dele ali. Falou, tem homem de Deus ali dentro, tem que tirá-lo, está orando ali dentro. Oh, aleluia! Queremos o cristão que se desenvolve na obra do Senhor. Queremos o cristão que toda semana não foi na igreja, bispo, mas se hoje, domingo de manhã, já vou começar a doar minha vida como primícia. Porque tem essa cruz para mostrar que um dia nosso Salvador aceitou a cruz, subiu na cruz para nos salvar. Aleluia. Tem irmão aqui que está querendo tomar decisão esse ano. Vou falar para o bispo, não vou servir mais esse ano. Sou muito cansado. Mas Cristo é cansado da gente? Todo dia a gente faz a mesma coisa, a gente come. Nossa vida devocional é como comida, é como água. Todo dia você bebe água. Mesmo você está na outra cidade, você bebe água. Mas porque na vida espiritual, quando está viajando, está na outra cidade, você não cultua, você não demonstra que você é de Deus. Abraão, todo lugar que ele se levantava, ele chegava, levantava primeiro o quê? Altar. Edificava o altar ao Senhor, invocava o nome do Senhor. Adão, onde você está? Deus não quer se preocupar com aquele que está se escondendo, mas quer você. Você ouvir a palavra de Deus, você tem um recado de Deus. Às vezes você já recebeu profecias na sua vida. E Deus está te seguindo porque você tem algo dele. Adão, por que Adão? Porque Adão, quando foi criado, Deus deu recado para Adão. Homem, você é Adão na sua casa. Você tem que ouvir a voz de Deus primeiro que sua mulher. Você tem que se levantar promessa que sua mulher não julga, não condena, me fala, eu estou aqui. Bispo pergunta, por que não foi na igreja? Irmão, não, bispo, esses filhos estão muito agitados, meus filhos. Filhos são bênção. Quando você não tinha filho, você não falava isso.
Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus Cristo.